Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Aqui para mais uma aula, Ilane Leite, né, com linguagens e códigos e suas tecnologias, com componente curricular em artes. Bom, pessoal, estamos chegando na reta final, a poucos dias do Enem, né? E resolvi trazer hoje para vocês, mesmo que a gente trabalhou, né, no material anterior, que foi justamente questões. Eu, de fato, estou apostando em arte conceitual, tá? E por conta disso, escolhi outra questão de arte conceitual para trabalhar com vocês, para a gente tentar resolver da melhor forma possível, da forma mais rápida para você ganhar tempo, né? Temos 45 questões aí, né, para tentar resolver. Então, vamos lá. Bom, sempre falo para os meus alunos, né, que a leitura da imagem ela é muito importante, ela é um suporte muito forte na hora da prova, tá? Então, nessa nossa primeira questão, a gente está vendo aí um campo aberto, né? Um campo aberto com várias hastes, né, na estrutura vertical. E aí a gente vê, né, Walter, né, um trabalho de Walter de Maria, Campo Relampejante, de 1977. Lembrem-se que toda a informação que o Enem traz para a gente, ela é relevante, ela é de importância, tá? Então, essa data aí, ela já dá um direcionamento para a gente, tá? A gente sabe que os processos artísticos, né, mais fortes ligados à arte conceitual, elas surgiram de 1960 em diante. Então, vamos lá. Na obra Campo Relampejante, de 1977, o artista Walter de Maria coloca hastes de ferro em espaços regulares. Olha só, em um campo de 1.600 metros quadrados no Novo México. O trabalho faz parte do movimento artístico Land Art, que trata da... Bom, essa questão, gente, ela é bem interessante porque não era somente conhecer o que é arte conceitual, lembrando que a arte conceitual é a arte da ideia, é a arte da reflexão, não é a arte do objeto. Mas levando em consideração o que ele pede aí para a gente sobre o land art, né, essa questão ela exigia um conhecimento um pouco maior da gente sobre não só o que é arte conceitual, mas todas as suas vertentes, e é claro, uma delas, além de arte. Bom, para quem não conhece, explicar rapidinho para vocês, além de arte, ela foi uma vertente que gostava de fazer um processo de apropriação na área, em áreas abertas, em espaços abertos, é um processo artístico muito ligado à natureza. Então, o que os artistas do Land Art faziam? Eles chegavam nesses espaços abertos, públicos, tá? E trabalhavam com o material que estava ali à disposição. Tá? Então, o land art é um processo de apropriação do espaço natural para o desenvolvimento da arte. Baseado nisso que eu te falei, então vamos lá. O trabalho, né, como o próprio enunciado diz, o trabalho faz parte do movimento artístico Land Art, que trata do quê? Alternativa A, constituição da cena artística marcada pela paisagem natural, modificada pela multimídia. Alternativa B, ocupação de um local vazio sem função específica, passando a existir como arte. C, utilização de equipamentos tradicionais como suporte para a atividade artística. D, divulgação de fenômenos científicos que dialogam com a estética da arte. Ou E, exposição da obra em locais naturais e institucionais abertos ao público. Vamos logo começar eliminando a alternativa E, né? Mesmo porque a gente só tem que se prender ao que o Enem traz para a gente. Não podemos supor, tá? Não podemos chegar na prova com suposições. A prova ela é bem objetiva, ela te direciona para aquilo que ele quer, ela já falou para você através da data, que é um processo artístico ligado à arte conceitual, né, de 1977, mostra para você o campo aberto e te direciona além de arte. Bom, exposição da obra em locais naturais e institucionais abertos ao público. Bom, eu não tenho como saber se essa área aí de 1.600 metros é uma área institucional.
Então, vamos logo descartar a alternativa E, porque eu só tenho que me prender ao que o Enem coloca para mim. Então, locais naturais, tudo bem, mas institucional, não. D, divulgação de fenômenos científicos que dialogam com a estética da arte. Não foi bem isso que ele colocou para a gente, apesar de muitos alunos nesse ano terem marcado a alternativa D, porque viram os relâmpagos e imaginaram que o fenômeno científico dialogava com a arte, na verdade não é esse o processo. O Enem ele é bem claro quando ele pergunta para você sobre o trabalho da lei de arte e qual é a função dela, ok? Então não pode ser alternativa D. Alternativa C, utilização de equipamentos tradicionais como suporte para atividade artística? Não, não são suportes tradicionais. Antigamente a gente via o processo de pintura, escultura, todo sendo trabalhado, né, e colocado dentro de um museu. A gente não consegue perceber isso agora na arte conceitual. A arte conceitual, a ideia, o processo reflexivo é o elemento mais importante. Né? E dentro da lei de arte, ele está no processo de apropriação do espaço. Então, a única alternativa aí que realmente cabe ao lei de arte é a alternativa B, ocupação de um local vazio sem função específica, passando a existir como arte, ok? Alternativa A, constitui da cena artística marcada pela paisagem natural modificada pela multimídia. Não existe processo multimediático aqui, ok? Então, a única alternativa correta aí para a gente, alternativa B. Outra questão bem interessante aqui para a gente, tá? Envolve agora também, né, essa imagem, é o processo imagético, né? Vamos lá. Primeira imagem, né, que a gente está vendo é uma criança deitada ao ar livre, né? E bem pequenininho está escrito ali, como se fosse uma urna eletrônica corrige, né? E a foto ao lado mostra para gente uma criança estudando, que legal, né? E aí também o botãozinho confirma. Vamos ver o que o Enem traz de informação para a gente sobre essa imagem? Para ter uma sociedade justa, você precisa apenas mover um dedo. Nessas eleições, anule qualquer tipo de dúvida sobre candidatos ou propostas. Confirme seus direitos de cidadão e informe-se. No mês de setembro, você acompanhará matérias sobre disputa pela Prefeitura e Câmara de Vereadores. Não deixe nada passar em branco e vote consciente. Logo de cara, a gente já começa a perceber que é uma campanha, né? É uma campanha publicitária e a gente sabe que toda campanha publicitária ela tem essa característica injuntiva, ela tem essa característica conativa. Mas vamos ver aonde é que o Enem quer levar a gente, né? De acordo com as intenções comunicativas e os recursos linguísticos que se destacam, determinadas funções são atribuídas à linguagem. A função que predomina nesse texto é a conativa. Ótimo! Já identificamos isso, uma vez que ele, né? Alternativa A, atua sobre o interlocutor, procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. B, coloque em evidência o canal de comunicação pelo uso das palavras corrige e confirma. C, privilegia o texto verbal de base informativa em detrimento do texto não verbal. D, usa a imagem como único recurso para interagir com o público a que se destina. E, evidencia as emoções do enunciador ao usar a imagem de uma criança. É interessante que, se você prestar atenção, quando a gente começou a ler nessas eleições, olha a colocação do verbo no imperativo para a gente. Anule, confirme, informe-se, você acompanhará, né? Então, percebam que quando a gente olha, né, essa colocação verbal na estrutura imperativa, a gente logo tem essa impressão conativa, de persuasão. Então, a única alternativa correta aqui para a gente é a alternativa A. Atua sobre o interlocutor, né? Anule, confirme, informe-se, atua sobre o interlocutor, procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. Por que não pode ser a B? Coloca em evidência o canal de comunicação pelo uso das palavras corrige e confirma. Não é apenas isso. A imagem ela também é um texto para a gente. E a imagem não verbal, ela vem convergendo com o texto verbal.
Alternativa C, privilegia o texto verbal com base informativa em detrimento? Não, os dois convergem, os dois conversam entre si. D, usa a imagem como único recurso? Não, a imagem não, a gente viu o processo verbal, né? O processo informativo. E evidencia as emoções do enunciador ao usar a imagem de uma criança, né? Também não. Então, a única aí que, de fato, né, é a alternativa correta é a imagem, o texto atua sobre o interlocutor. Ok? Bom, e na nossa última questão, né, um textinho aí só para a gente exercitar o nosso cérebro, né, porque o Enem ele vai vir com esses textos. Então, vamos lá. Indústria cultural da felicidade. Tornou-se perigoso o emprego da palavra felicidade desde o seu mau uso pela propaganda. Os que se negam a usá-la acreditam liberar os demais dos desvios das falsas necessidades, perdão, das bugigangas que se podem comprar em shoppings granfinos ou em camelôs na beira da calçada, que juntos sustentam a indústria cultural da felicidade, a qual foi reduzido o que antes era o ideal ético de uma vida justa. Infelicidade poderia ser o nome próprio desse novo estado da alma humana que se perdeu de si ao perder-se no sentido de que está a fazer. Desespero é um termo ainda mais agudo quando se trata da perda do sentido das ações pela perda da capacidade de reflexão sobre o que se faz. A felicidade publicitária está ao alcance dos dedos e não promete um depois. Resulta disso a massa de desesperados trafegando como zumbis nos shoppings e nas farmácias do país em busca de alento. Tá? Então, vamos ver o que o comando diz para a gente, né? Um texto forte, né? Ao reprovar a ação da indústria da felicidade e um comportamento humano, o texto associa. Bom, gente, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, o Enem, ele sempre direciona a gente para aquilo que ele quer, né? E ele já disse para a gente que, ao reprovar a ação da indústria da felicidade e um comportamento humano, o texto associa o quê? Alternativa A. Ansiedade recorrente ao lançamento de novidades no mercado. B. Visita frequente ao shopping, a resolução de problemas cotidianos. Não. Atitude impensada ao entendimento de necessidades emergenciais. D. Postura consumista à crença na promessa ilusória de anúncios publicitários foi exatamente o que acabamos de ler no texto, né? A postura consumista, né? A gente tem aquela ilusão de que se sair para comprar, se sair para consumir, nós teremos aquela satisfação, e na verdade essa satisfação é uma satisfação momentânea, né? E ele coloca palavras muito pesadas, querendo fazer, né, referência a esse consumismo, ao desespero, à infelicidade, que carrega, né? São palavras pesadas que carregam o texto. Bom, a questão correta aí, alternativa D, né? Não pode ser a E, também vantagem econômica, né? A venda de produtos falsificados no mercado ambulante. Então, a única que, de fato, né, na nossa interpretação textual, a gente conseguiu, né, ter esse entendimento foi a alternativa D. Bom, deixo vocês aqui, meus queridos, com essa obra de Salvador Dalí, a aparição de Face e Prato de Fruta na Praia de Salvador Dalí, uma obra belíssima do movimento surrealista, tá? Espero vê-los, né, na nossa próxima aula. E se caso, né, não dê tempo de você estudar toda a disciplina, né, resolva as questões do Enem, se prepare bastante e boa sorte na prova, tá? Espero vocês no nosso próximo trabalho. Um beijo para todos vocês. Tchau.